Como aumentar a memória RAM? Encontrando as configurações RAM do computador. Determine se a versão do Windows é 32 ou 64 bits. Antes de fazer o escaneamento, é preciso saber se o sistema operacional permite uma melhora de RAM. Pressione as teclas Windows e pause ao mesmo tempo para que as informações básicas sejam exibidas. Veja o que está escrito em tipo do sistema. Sistema operacional de 32 bits. Processador com base em x86. Indica que a versão do Windows possui suporte apenas até 4 GB de RAM. No máximo. Dessa maneira, mesmo que haja espaço para instalar mais memória, o Windows reconhecerá no máximo 4 GB. Sistema operacional de 64 bits. Processador com base em x64. Sinaliza que o Windows tem suporte até 128 GB. Windows 10 Home, 2 TB. Windows 10 Pro ou Windows 10 Education. E por fim 6 GB. Windows 10 Enterprise ou Windows 10 Enterprise para estações. No entanto, se o hardware não possuir espaço para mais de 32 GB e você usar o Windows 10 Pro, esse será o valor máximo reconhecido pelo Windows. Acesse o site da Crucial em um navegador de internet. Uma das maiores fabricantes de RAM. A Crucial possui uma ferramenta simples e gratuita que pode ser usada para determinar a capacidade máxima de RAM. Quantas entradas SMM ou DIMM estão vagas e qual o tipo de memória que terá melhores resultados? Comece abrindo o site da Crucial em um navegador de internet no computador que deseja instalar mais pentes. Clique no botão Scan Computer. Escanear computador. Na seção Find 100% Compatible Memory or Storage Upgrade. Encontrar memória ou upgrade de armazenamento 100% compatível. Se estiver usando um PC diferente do que deseja atualizar, escolha Select Computer. Selecionar computador. Para que possa definir de modo manual o fabricante e modelo. Concorde com os termos de uso e clique em Scan My Computer. Escanear meu computador. Você pode ler os termos em inglês, clicando no link Terms e Conditions. Termos e condições. Após escolher Scan My Computer, a ferramenta será baixada à localização padrão do computador. Talvez seja necessário escolher Salvar, para que o download se inicie. Clique 2 vezes no arquivo de instalação. Ele terá um nome, crucialscan.exe, e estará na pasta padrão de downloads. Selecione Sim para permitir a execução do aplicativo. Ele começará a escanear o PC e fará o relatório em uma nova guia de internet. Desça a tela e clique em About Your Model Number, sobre o seu número do modelo. As seguintes informações serão mostradas. Your Computer's Installed Memory. A memória instalada no computador. Exibe a RAM que a máquina possui no momento. Em slots. Você verá o tamanho do pente em cada entrada. Por exemplo, se o PC apresenta 6 GB de RAM, pode haver um pente de 4 GB no primeiro encaixe e um de 2 GB no segundo. A velocidade da memória, 1600. Por exemplo, também aparecerá aqui. Clique no valor em cada entrada para ver o modelo exato e a velocidade da RAM.
O número de produto da RAM utilizada será também exibido. Your computer's memory capability. A capacidade de memória do computador. Aqui, você verá a quantidade máxima de RAM que a máquina suporta, bem como o número de entradas no sistema. Clique em Max Out Memory. Memória máxima. Embaixo das informações de RAM. Essa opção mostra exatamente como pode substituir a memória atual e a quantidade máxima de RAM. Por exemplo, se o PC aceita até 16 GB de RAM e, no momento, possui 4 pentes de 2 GB em 4 entradas, você pode retirá-los e substituir por 2 de 8 GB. Por exemplo, não é preciso colocar a quantidade máxima de RAM, ainda usando um computador de 16 GB, mas que possui apenas 8 GB em uso no momento. Você pode retirar um pente de 2 GB e substituir 2 de 2 GB por pentes de 4 GB, deixando um espaço vazio e totalizando 10 GB. Compre RAM compatível. Agora que já sabe as limitações de memória da máquina, você poderá adquirir os pentes compatíveis de lojas de informática ou em sites online. Submarino, Americanas, Mercado Livre, entre outros. Quando quiser executar a RAM no modo de canal duplo ou triplo, é preciso comprar pentes idênticos, de mesmo tamanho e velocidade. Tenham eles o módulo de memória DDR2 ou DDR3. Caso as velocidades dos módulos sejam diferentes uma da outra, a mais rápida equipará a velocidade à outra, mais lenta. No geral, desde que a placa-mãe aceite pentes DIMM. Quase todos os PCS produzidos há cerca de 12 anos. Os 2 pentes a serem instalados não precisam ter tamanho exatamente igual. Exemplo: se o computador veio de fábrica com um DIMM de 4 GB e outro de 2 GB, o que é comum em alguns notebooks da Acer e Lenovo. Mas o desejo é instalar 12 GB de memória. Basta trocar o DIMM de 2 GB por um de 8 GB. No entanto, os dois precisam ter o mesmo número de pinos. Na maioria dos casos, é mais barato comprar esses produtos na internet. No entanto, na loja, é possível falar com um funcionário que entende do assunto, que garantirá que você compre uma memória que de fato funcione e acelere o PC. Para uso casual de computadores com Windows 10, 6 a 16 GB de RAM deverá ser mais do que o suficiente. No entanto, quem utiliza programas mais avançados para renderização em 3D deverá ter ao menos 32 GB. Você pode chamar um técnico de informática para realizar a instalação. Após comprar os pentes, recomenda-se chamar um técnico de informática, que terá experiência e poderá fazer a instalação de forma prática e rápida. Do contrário, leia como fazer isso em um notebook ou computador desktop. Instalando memória em notebooks. Desligue o computador. Abra o menu Iniciar, Small URL. https www.wiki.com/images_0/07/windowsstart.png Big URL. https www.wikihole.com/images/thumb/0/07/windowsstart.png
barra 30px Windows Start.png, Small width 460, Small height 460, Big width 30, Big height 30, Licensing menor que div class igual a MW parser output, maior que menor que, div maior que. Clique no ícone, energia, small URL. https www.wikihole.com/images_5/5d/windowspower.png Big URL. https www.wikihole.com/images/thumb/5/5d/windowspower.png 30px Small width 460, Small height 460, Big width 30, Big height 30, Licensing menor que div class igual a MW parser output, maior que menor que, div maior que, e opte por desligar. Aguarde até que a máquina não faça mais nenhum barulho para depois continuar. Desconecte cabos e quaisquer outros fios ligados. Não se esqueça de remover o cabo para carregar o notebook. Dispositivos USB, fios Ethernet e assim por diante. Descarregue a energia estática, isso é importante. Do contrário, haverá o risco de acabar danificando os componentes internos do PC com eletricidade estática. Retire a tampa inferior do notebook. Em alguns, há um painel específico para a memória RAM, mas geralmente será preciso remover toda a tampa da parte de baixo da máquina. Leia o manual do notebook para obter instruções específicas para realizar o processo. Remova os pentes originais. A grande maioria dos laptops apresenta apenas duas entradas de memória. Logo, você terá que remover os pentes ali encaixados. Deve haver um botão ou uma pequena alavanca para destravá-los. Do contrário, puxe-os aos poucos, com cuidado, para desencaixar os pentes. Abra os novos pentes de memória. É importante tocar apenas nas bordas laterais para que nenhuma partícula da pele, sujeira ou óleo entre nos contatos ou no circuito. Instale os pentes. Alinhe-os com os encaixes na entrada da memória e pressione-os com firmeza. E para baixo, se necessário, para que não fiquem tortos. Repita os passos para os outros pentes. Ao contrário do que acontece nos computadores desktop, os dois pentes não precisam ser iguais, ainda que a velocidade deva ser. Recoloque o painel na parte inferior do notebook e ligue-o, para confirmar que o sistema operacional está reconhecendo a memória RAM. Use o atalho Win mais Pause para abrir a janela Propriedades do sistema. A memória deverá estar listada em Memória Física. Instalando pentes de memória em computadores RAM. Desligue o computador. Abra o menu Iniciar, Small URL. https www.wikihole.com/images_0/07/windowsstart.png Big URL. https www.wikihole.com/images/thumb/0/07/windowsstart.png/30px Windowsstart.png
Small width 460, Small height 460, Big width 30, Big height 30, Licensing menor que div class igual a MW parser output, maior que menor que, div maior que. Selecione o ícone, energia, small URL. https www.wikihole.com/images_5/5d/windowspower.png Big URL https www.wikihole.com/images/thumb/5/5d/windowspower.png Small width 460, Small height 460, Big width 30, Big height 30, Licensing menor que div class igual a MW parser output, maior que menor que, div maior que, e clique em desligar. Se ele possuir um botão físico no gabinete, não se esqueça de desligá-lo também. Abra o gabinete. Assim, você poderá analisar de perto as entradas de memória e os módulos instalados, facilitando a escolha de novos pentes. Neste artigo, você poderá saber mais sobre como abrir o computador. Quando necessário, retire os pentes instalados. Caso deseje remover os módulos antigos para que tenha espaço para instalar maiores, ou então para adicionar mais velocidade ao sistema, basta soltar as travas em cada lado do pente. Puxe-o cuidadosamente se não houver travas. Assim que estiverem soltos, basta puxar a luz. Alinhe o pente novo com o encaixe na entrada para ele. Há apenas uma direção em que poderá ser colocado. Portanto, confirme que o módulo e o encaixe estão alinhados. Empurre com firmeza o pente na entrada. Aplique pressão uniforme nele, mas sem força Lu. Na maioria das vezes, devem haver travas nos dois lados que vão fazer um clique se você colocar os pentes de forma certa. Instale o outro pente de RAM. Ele precisa ser colocado em uma entrada correspondente ao primeiro pente. Geralmente, os pares possuem cores diferentes ou terão o local indicado para serem colocados na placa-mãe. Leia também o manual da placa-mãe para ver um diagrama exato. Coloque o painel do gabinete de volta. Todos os cabos, dispositivos USB e periféricos que estavam conectados poderão ser encaixados de novo. Ligue o computador. Use o atalho Win mais Pause para abrir o menu Propriedades do sistema. Em memória física, a quantidade correta de RAM deverá ser exibida utilizando um dispositivo USB como memória RAM. Conecte o USB no computador. Quando você não puder dar um upgrade maior do que 4 GB através da instalação de pentes, é possível tentar o método que usa um dispositivo USB e o recurso Red Boost para adicionar mais memória. Conecte o sub-S em uma das entradas correspondentes do computador. Em notebooks, as entradas desse tipo ficam nas laterais, enquanto nos PCs desktop deverão estar na parte frontal ou traseira do gabinete, ou até mesmo em um periférico, como o teclado. O Red Boost é ativado apenas quando a quantidade de RAM do computador não conseguir suportar a demanda. Devido a essa razão,
O uso do Red Boost em uma máquina com mais de 4 GB de RAM não terá efeito algum. Além disso, usuários com um SSD, unidade de estado sólido, já terão esse recurso devido à velocidade desse periférico. O Red Boost nunca será habilitado em um PC com um SSD, já que ele é bem mais rápido. Abra o menu Iniciar, clicando no logo do Windows, Small URL. https www.wikihole.com/images_in/07/windowsstart.png Big URL. https www.wikihole.com/image/thumb/0/07/windowsstart.png Small width 460 Small height 460 Big width 30 Big height 30 Licensing menor que div class igual a MW parser output maior que menor que div maior que. Canto esquerdo inferior da tela. Acesse o explorador de arquivos selecionando o ícone de uma pasta Small URL. https www.wikihole.com/images_in/0/0d/windowsstart-explorer.png Big URL. https www.wikihole.com/images/thumb/0/0d/windowsstart-explorer.png 30px-windowsstart-explorer.png Small width 460 Small height 460 Big width 30 Big height 30 Licensing menor que div class igual a MW parser output maior que menor que div maior que no canto esquerdo inferior do menu Iniciar. Clique em este computador no painel à esquerda na janela do explorador de arquivos. Selecione o dispositivo USB. Clique no nome dele, provavelmente designado com a letra F. Se for o único periférico de armazenamento conectado, clique em Computador. A guia estará no canto esquerdo superior da janela e abrirá uma barra de ferramentas logo abaixo da guia Computador. Agora opte por Propriedades. A opção é representada por um sinal de visto vermelho e estará mais à esquerda na barra de Ferramentas. A janela Propriedades do dispositivo USB será exibida. Clique na guia Red Boost na parte superior da janela Propriedades. Marque a opção Usar este dispositivo no meio da tela. Agora, o Windows terá a permissão de usar todo o espaço disponível no USB para otimizar a memória RAM do computador. Não é possível usar mais do que a capacidade máxima de RAM aceita pela máquina. Talvez seja necessário esperar alguns segundos para que o Red Boost leia e exiba as informações do pendrive ou disco rígido. Clique em Aplicar e depois em OK. No fim dessa janela, as preferências serão salvas, dedicando o espaço livre do USB para que seja usado como memória RAM. Após desconectar o dispositivo USB, será preciso voltar ao menu do Red Boost e fazer as configurações outra vez para que a ferramenta
Use o periférico como RAM.